Bom, gente, vamos lá então fazer aqui uma aulinha breve sobre química orgânica, né? Só pra entender tudo aqui. Vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que saber da química orgânica é que ela é a química do carbono. Então, todos os elementos, né, todas as substâncias em que tem um elemento carbono envolvido, a gente vai ter uma substância que vai ser ali, né, orgânica. Então, por isso que ela é chamada de química do carbono também. Então, para a gente poder começar a estudar química orgânica, a gente tem que entender um pouco mais sobre o carbono. O carbono ele vai ser um elemento que ele vai ser tetravalente, né? Ou seja, ele sempre vai fazer 4 ligações covalentes. E aí essas 4 ligações covalentes que o carbono vai fazer podem estar representadas dessas 4 diferentes formas. Ou você vai ter 4 ligações simples, ou você vai ter 2 duplas, ou vai ter uma dupla e 2 simples, ou vai ter uma simples e uma tripla, de modo a formar 4 ligações sempre. E aí, para isso aqui acontecer, né? Por que isso acontece no caso? É por conta da regra do octeto. O carbono ele está localizado aqui no grupo 14, tá vendo? Então ele precisa de 4 elétrons para poder chegar a 8 elétrons na camada de valência. Então, por isso que ele sempre faz 4 ligações covalentes. Além dele, também temos outros elementos que geralmente estão presentes, né, com o carbono, que é principalmente o nitrogênio, o oxigênio e o flúor. E aí também a gente pode seguir a regra dos grupos, né, que a gente já aprendeu. Grupo 15 a gente precisa de 3 elétrons para camada de valência, né, para chegar até 18. 16 a gente precisa de 2 e 17 a gente precisa de apenas 1. Então, essas vão ser as quantidades de ligações que cada um desses elementos vai fazer. É importante saber disso só porque, principalmente, o nitrogênio, o oxigênio e o flúor, como eu falei, vão estar, às vezes, presentes nessas substâncias orgânicas, né? E também o hidrogênio. O hidrogênio ele vai estar lá no grupo 1, então o hidrogênio também vai fazer uma ligação covalente para poder chegar, no caso aqui, na formação do hélio, né? Que tem 2 elétrons, que também vai ser um gás ideal, né, nesse sentido, como o gás nobre. Bom, e agora que a gente já viu, né, toda a parte de química da parte do carbono, né, vamos entender então agora como a gente vai representar essas substâncias orgânicas, né. Temos 5 exemplos, né, possibilidades de fórmulas que a gente pode representar essas substâncias, sendo essas a fórmula molecular, estrutural, e eu vou mostrar pra vocês como é que vocês vão chegar em cada uma delas partindo aqui no inicial da fórmula molecular. Isso aqui é uma substância orgânica, né? Então, vamos lá, do zero. A fórmula molecular, ela vai ser aquela que vai simplesmente representar todos os elementos que tem nas substâncias e quantos átomos tem dessas substâncias. Então, aqui no caso dessa substância aqui, que é o butano, né? A gente vai ter 4 carbonos e 10 hidrogênios. Então a gente vai representar sempre assim. E é sempre essa ordem. A gente representa primeiro o carbono, depois o hidrogênio e depois a gente vai representar, ó, deixa eu escrever aqui pra vocês. A ordem vai ser essa aqui, ó. Carbono, hidrogênio. Depois você vai ter, ao contrário, né, o NOF, que a gente fala. Que é nitrogênio, oxigênio e flúor, né? Então sempre vai ser nessa ordem que a gente vai representar esses elementos. Eu vou botar só esses aqui porque são os mais comuns das substâncias orgânicas. Das substâncias orgânicas, né? Bom, e o que é então a fórmula estrutural plana? A fórmula estrutural plana é aquela que vai demonstrar um desenho, né, aberto dessa fórmula molecular. Então a gente vai escrever todos esses átomos que a gente tem aqui, esses 4 carbonos, esses 4 hidrogênios, só que representando cada um deles em seu devido lugar. Para isso, a gente sempre vai começar pelo carbono, que, como eu falei, são as bases, né, das ligações todas. É ele que vai fazer as ligações entre os outros átomos. Ele vai ser a corrente, né, para os outros átomos. Então, como a gente tem 4 carbonos, a gente pode representar aqui 4 carbonos, cada um ligado neles, né, no outro carbono. Temos aqui nossos 4 carbonos. E aí, a lógica, sempre para você poder representar uma substância orgânica, né, vai ser você colocar os hidrogênios nos lugares que está faltando para completar 4 o carbono. A gente sempre tem que pensar nessa lógica de carbono, tem que completar 4 ligações. Então a gente pensa assim, ó, deixa eu botar agora em vermelho. O carbono aqui da ponta, ele não está fazendo uma ligação aqui, ó, com esse carbono daqui? Então faltam 3, concorda? Então a gente tem que botar aqui um H, a gente tem que botar aqui um H e um H. Pronto, agora esse carbono aqui faz 4 ligações. Esse daqui, ele faz essa ligação aqui com esse carbono e essa ligação aqui com esse carbono. Se ele já tem 2 ligações, a gente precisa de, então, mais 2 hidrogênios para completar as 4 ligações. Mesma coisa com esse cara aqui do lado e mesma coisa com esse outro cara aqui do lado. Então, no final, a gente vai ter a fórmula estrutural representada dessa fórmula aqui. Entenderam? É basicamente você pegar os carbonos que tem na substância, colocar eles em cadeia, né, em uma corrente,
e completando com os hidrogênios que estão faltando. Nesse caso aqui, essa substância que é um pouco mais simples, que ela não tem mais nenhum outro elemento além de carbono e hidrogênio. Agora, o que é a fórmula estrutural parcialmente condensada? Como é um pouco chato você ficar representando todos esses hidrogênios que estão faltando no carbono, a gente pode simplesmente só juntar todos eles, não botar cada um no seu devido lugar, mas só botar eles representando como se fosse um grupo de carbono e de hidrogênio. Então, a fórmula estrutural parcialmente condensada, você vai simplesmente pegar, em vez de representar o C com as perninhas dos hidrogênios, você vai pegar o C e representar ele com os hidrogênios, quantidade de hidrogênios que ele tem. Esse C aqui, ele não tem 3 hidrogênios na ponta, então a gente vai representar CH3. Bota a perninha, CH2, agora dessa vez, porque esse cara aqui, segundo ele, só tem 2 hidrogênios na ponta. Depois a gente vai representar o CH2 novamente. E por fim, o CH3, para terminar aqui a nossa cadeia. Essa aqui vai ser a fórmula estrutural parcialmente condensada, porque a gente vai meio que só deixar de representar todos os hidrogênios nos seus devidos lugares. A gente vai condensar eles em um hidrogênio só e colocar o índice, né, a quantidade de hidrogênios que tem no cantinho aqui. A fórmula estrutural condensada é só uma forma mais fácil de escrever a parcialmente condensada, porque você vai simplesmente só cortar. É como se você cortasse essas perninhas aqui. Então você vai representar a mesma coisa, só que sem essas perninhas aqui. Então como é que ficaria isso? A gente teria aqui, simplesmente... A gente teria aqui, ó, só escrevendo como se fosse uma fórmula molecular, só que mais organizada, talvez, porque a gente vai botar cada um em seu devido lugar. Então ficaria assim. É a fórmula parcialmente condensada sem as perninhas. É só um jeito mais, sei lá, simples de escrever. E por fim, aqui a mais diferente de todas é a fórmula em bastão. A fórmula em bastão, ela vai ser um desenho dessa substância química que a gente fez para realmente deixar a coisa mais simples possível. Por quê? Aqui, nessa primeira fórmula estrutural plana que a gente fez aqui, a gente representou tanto os carbonos quanto os hidrogênios. Só que se a gente já sabe que a química orgânica, ela é a química do carbono, então a gente sabe que aquela substância vai ter que ter carbono, e consequentemente ela provavelmente vai ter hidrogênio também para completar essas 4 ligações de carbono, é mais fácil a gente conseguir arrumar um jeito de não precisar representar nem o carbono nem o hidrogênio. Como é que a gente faz isso? Aqui eu não desenhei os carbonos em cadeia e desenhei eles bonitinhos, retinhos, certinho. Só que aqui, o que eu vou fazer para poder representar esses carbonos? Eu vou botar o carbono em cada vértice. Então, como é que eu faço para ter um vértice? Se eu botasse tudo assim numa reta, ó, eu teria algum vértice? Não. Eu teria uma reta, eu não saberia quantos carbonos tem nisso daqui. Se eu quero ter vértice, eu posso fazer o que então? Posso fazer um zigue-zague, uma curva, porque aí eu vou saber onde é que vai estar meus vértices, ou seja, onde é que vão estar meus carbonos. Então, se eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4 carbonos, eu vou desenhar de uma forma que eu tenha 1, 2, 3, 4 vértices. Aqui, ó, pra vocês verem mais fácil. 1, 2, 3, 4 vértices. Mas aí você vai perguntar, ué, e aí cadê o hidrogênio? O hidrogênio, ele não vai ser representado, porque a gente sabe que o carbono que está aqui, por exemplo, nessa ponta aqui, se ele só faz uma ligação, né, que é esse tracinho aqui, ele tem que ter 3 hidrogênios na ponta. Então isso é uma coisa que fica implícita, né, mas que a gente tem que deduzir, que tem esses hidrogênios na ponta. Por isso que a fórmula em bastão é a mais condensada possível, né, e é a mais simples também, porque ela simplesmente corta todos os hidrogênios e todos os carbonos. Os carbonos passam a ser os vértices desses zigue-zagues, né? Se eu fosse desenhar aqui sem colocar essas bolinhas vermelhas, ficaria simplesmente assim, como se fosse um N. Ou pode ser também assim, né? Como se fosse um W, um N ao contrário. Tanto faz, na verdade, a posição que você colocar, certo? Então, por isso que ela é a fórmula em bastão, porque ela é a mais condensada de todas. Você não representa os hidrogênios, que vão estar implícitos ali, você vai deduzir eles. E você também não representa os carbonos, que vai ser cada um dos vértices. Essa substância aqui, no caso do butano, não tem nenhum outro elemento além do carbono e do hidrogênio. Mas caso exista algum outro elemento junto do carbono e do hidrogênio, eles devem ser representados. Porque a gente não consegue saber exatamente quantas ligações eles vão ter com o carbono. Só o hidrogênio fica mais fácil porque ele é o único que faz uma ligação simples ali, né, com o carbono. E é o que tem mais em comum, então a gente já meio que coloca ali. Mas tem uma coisa também importante saber. Se eu tiver um hidrogênio conectado, por exemplo, um OH, eu preciso representar esse hidrogênio porque eu tenho que mostrar que ele está ligado ao oxigênio. Eu não consigo meio que deduzir isso para o oxigênio também. Então, sempre que o hidrogênio estiver com outra substância, a gente representa ele também. Isso tudo que eu estou falando eu vou representar mais à frente com vocês mais bonitinho, tá bom? Aqui é basicamente para poder explicar para vocês
como são representadas as 5 possíveis fórmulas, né, da química orgânica. Bom, a última informação aqui, antes de a gente passar para os exercícios, vai ser então a parte da hibridação do carbono. Primeira coisa que a gente tem que saber é que essas ligações que a gente faz do carbono, né, elas vão receber um nome específico. Toda ligação simples, né, vai ser chamada de sigma, que é esse sinalzinho aqui que eu fiz aqui em laranja, que é uma letra grega, né? Então vai ser esse sigma aqui. Agora, quando você tem mais de uma ligação simples, as demais ligações vão ser chamadas de ligações pi, que é isso que eu fiz aqui em verde. Então, nesse caso desse carbono que faz uma ligação simples, ele vai ter uma ligação sigma. Nesse daqui que ele faz duas ligações, né, ou seja, uma ligação dupla, ele vai ter tanto uma sigma quanto uma pi. Já nesse outro aqui que ele tem 3 ligações, uma ligação tripla, ele vai ter uma sigma e as duas outras vão ser pi. Então, sempre todo carbono vai ter uma ligação sigma e as demais serão ligações pi. Além disso, o que a gente precisa saber é que as ligações, elas vão ser, os carbonos, eles vão ser classificados de acordo com a sua geometria, né, que ele tiver ali dentro do elemento. Então, vamos lá. O que é uma geometria tetraédrica, né? A geometria tetraédrica vai ser aquela em que o carbono vai ter 4 ligações simples. Então, quando ele está representado assim, como se tivessem 4 hidrogênios aqui em volta dele, por exemplo, ele vai ser uma ligação, ele vai apresentar uma geometria tetraédrica. Quando ele tem uma geometria tetraédrica, a gente vai dar o nome dele de sp3, certo? Já a geometria trigonal plana vai ser quando o carbono vai ter 3 ligações, sendo essas duas simples e uma dupla, né? Então, a gente vai ter quando a gente tiver a geometria trigonal plana, a gente vai chamar esse carbono de sp2. É uma forma de chamar ele, né? Como se fosse um nome. Isso que é a hibridação do carbono, né? Agora, quando o carbono ele tiver uma geometria linear, ou seja, quando ele tiver 2 ligações duplas ou uma simples e uma tripla, né, ele vai ser representado em linha reta. Por isso que a gente fala, né, como se fosse em 180 graus. Se você fosse desenhar assim, você veria que esse carbono aqui ele está fazendo 180 graus, por isso que a gente chama ele de linear, porque ele forma como se fosse uma linha, né, como se fosse 2 braços assim. Isso daqui é só uma forma de nomenclatura extra do carbono, que a gente vai chamar de hibridação do carbono. É importante saber principalmente essa questão das geometrias do carbono, né? Saber que a tetraédrica é quando você tem essas 4 ligações simples, trigonal plana, 2 simples, uma dupla, e a linear é tanto para 2 duplas quanto uma simples e uma tripla. Por que é importante você saber isso? Primeiro, para você saber se o carbono ele vai ser sp3, sp2 ou sp, e também porque no caso da geometria linear, ela tem que ter um cuidado na hora da representação da fórmula em bastão, porque é o que eu falei. Todo carbono linear, ou seja, todo carbono SP, ele tem que ser representado em linha reta, certo? Bom, gente, então vamos fazer agora alguns exercícios, né, pra fixar aqui a matéria. Lembra que eu acabei de falar, né, que essa coisa da ligação tripla, né? Como a ligação tripla ela deve ser representada em linha reta. Vamos ver então como é que isso funciona na prática, né? Esse exercício aqui, ele está querendo passar essa fórmula aqui estrutural plana para uma fórmula em bastão, ou seja, aquela fórmula em que a gente não representa nem o carbono nem o hidrogênio, é a mais simples de todas. Na teoria, o que a gente iria fazer aqui? Como esse carbono, a gente tem 4 carbonos aqui, a gente ia pensar que a gente ia fazer simplesmente assim e acabou o nosso problema, certo? Só que nesse caso, a gente tem uma ligação tripla aqui no meio que a gente precisa representar de uma forma diferente. Lembra que eu falei que o carbono em ligação tripla, ele vai apresentar uma geometria SP? Ou seja, ele vai apresentar uma geometria linear? Ele precisa também ser representado em linha reta, mesmo na fórmula em bastão. Como a gente vai fazer isso? Primeira coisa que a gente tem que saber é que esse carbono aqui ele vai estar no vértice, né? Então a gente vai desenhar aqui uma linha reta, como se fosse esse carbono aqui, estando no vértice, aqui nesse vértice aqui. E esse carbono aqui, ele estaria nesse outro vértice aqui. Como a ligação é tripla, a gente também tem que representar isso na fórmula em bastão. Então a gente vai fazer aqui, ó, um tracinho em cima, um tracinho embaixo para representar essa ligação, sendo uma ligação tripla. Ela não tem que estar em linha reta, então o próximo carbono que vier, que no caso seria esse aqui, tem que permanecer reto. Você não pode fazer esse carbono deitado assim, porque senão você acaba anulando essa linearidade, né, desse carbono que estaria aqui, por exemplo, porque ele também está em uma geometria SP, certo? Ou seja, uma geometria linear.
Então, basicamente, é só você pensar que toda vez que você vê um carbono fazendo uma ligação tripla, né, que seja um SP, ou um carbono fazendo duas ligações duplas, que também seja SP, ou seja linear, tem que sempre representar em forma reta, né? Então, nunca pode representar uma descida aqui ou uma subida quando você tiver uma ligação tripla, por exemplo. Você tem que continuar a fórmula reta. Só que agora, esse carbono daqui, ele já não tem mais uma geometria linear. Ele vai ter uma geometria tetraédrica, porque ele vai ter aqui 4 ligações simples. Se ele não é mais linear, a gente não precisa mais continuar com essa questão de deixar ele reto. Então, agora sim, a gente pode voltar para o nosso zigue-zague e representar esse último carbono aqui para cima, ou para baixo, tanto faz, na verdade, e continuar o nosso zigue-zague. Que aí agora a gente vai ter os 4 carbonos que a gente tem aqui na fórmula, representados, 1, 2, 3, 4 nos vértices, e os hidrogênios eles vão estar implícitos, né? E podem ser deduzidos de acordo com a questão das 4 ligações do carbono. Então, essa daqui seria a fórmula final em bastão. Bom, gente, então agora para fazer uma coisa diferente, vamos fazer o contrário, né, basicamente. Vamos pegar agora uma fórmula em bastão e transformar para uma fórmula estrutural plana. Agora a gente tem uma diferença que não tinha na outra fórmula, na verdade duas. A primeira delas é o que eu escrevi aqui embaixo para vocês, que é que temos uma cadeia fechada. O que é uma cadeia fechada? São esses pentágonos ou hexágonos, né, que a gente está representando aqui, que são basicamente cadeias que não estão abertas, elas vão estar todas ali juntas no mesmo grupinho. E é importante saber que essas cadeias que estão fechadas, elas têm que permanecer fechadas na hora que a gente for transformar de uma fórmula em bastão para estrutural plano ou vice-versa, porque é a forma que os carbonos estão representados ali naquela cadeia, certo? Outra coisa também que a gente tem de novidade aqui são os outros elementos que a gente tem além do carbono, que nesse caso aqui é o nitrogênio e o oxigênio. Então a gente vai ter agora uma diferençazinha assim, só para poder dar uma variada, né? Bom, se a gente quer passar da fórmula em bastão para estrutural plano, a primeira coisa que eu recomendo vocês a fazerem é sempre ressaltar, né, escrever aqui, mostrar onde é que estão os carbonos da fórmula. Então, é só a gente achar aqui os vértices todos da fórmula, né, e a gente pode marcar aqui em vermelho. Então, temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e acho que é só esses aqui mesmo. Então, uma coisa também que é importante eu demonstrar aqui é que esses pedacinhos aqui, ó, que eu tô marcando em vermelho, que estão conectando, né, esse carbono aqui a esse nitrogênio, eles não têm nenhum carbono aqui na ponta. Então, isso daqui a gente não vai contar como se fosse um vértice, ou seja, como se fosse um carbono, tá? Eles só são traços que estão ligando esses elementos aqui ao carbono que está na fórmula, certo? Não é para contar esses pontos aqui como vértices, ou seja, como carbonos, tudo bem? Agora que a gente já marcou todos os carbonos, eu recomendo vocês simplesmente a representarem a mesma coisa que está escrita aqui, só que desenhando os 6 no lugar dos pontos. Então é como se você fizesse assim, ó. Coloca o C, aí puxa aqui a perninha do N, aí vai colocar o outro C, puxar as perninhas do O, e assim por diante até você formar a fórmula inteira. Pronto, gente. Então agora que eu representei todos os carbonos, o que vai estar faltando aqui pra gente representar? Os hidrogênios, certo? O que a gente vai fazer para poder achar os hidrogênios, que foi basicamente a mesma coisa que eu tinha feito da outra vez. Vamos olhar para cada um desses carbonos e contar quantas ligações eles já estão fazendo e quantas ligações faltam, né, para ele poder chegar até 4. Então vamos lá, tem que fazer um por um. Esse carbono aqui ele já está fazendo 4 ligações, certo? 1, 2, 3, 4 aqui, 2 com hidrogênio, ou desculpa, 2 com oxigênio e uma aqui com nitrogênio embaixo e em cima, certo? Esse carbono daqui embaixo, vamos marcar aqui um certinho como se ele tivesse checado, né? Esse aqui embaixo está fazendo uma ligação com nitrogênio, então faltam aqui mais 3 hidrogênios para completar a ligação. Esse carbono aqui também já está fazendo 4, então vamos dar um certinho aqui nele, certo? Esse carbono aqui ele está fazendo 2 com nitrogênio e uma aqui com esse outro nitrogênio, falta um hidrogênio. Aqui ele está fazendo uma ligação só, então faltam 3 hidrogênios, certo? Então a gente já pode dar um certinho aqui nele. Esse carbono já está completo, esse carbono também já está completo, e esse daqui também está faltando aqui só mais 3 hidrogênios para poder completar. Agora que a gente já meio que checou todos os carbonos, a gente já colocou todos os hidrogênios e a gente já representou todos os outros elementos que a gente já tinha feito, a gente está com a nossa fórmula estrutural plana pronta. É basicamente isso que a gente tem que fazer. Então, a ideia que eu quero passar para vocês é sempre vocês contabilizarem quantos carbonos tem, né, contando os vértices de cada um dos elementos, e depois vocês representarem a fórmula da mesma forma que está escrito aqui em bastão,
só que vocês colocam os carbonos no lugar dos pontinhos vermelhos. E por fim, você conta quantos hidrogênios falta para cada carbono e representa eles, né, na fórmula. E aí você vai ter essa transformação na fórmula em bastão para estruturar o plano. Agora, uma coisa que é um pouco mais chatinha de fazer, talvez seja um pouco mais difícil, né, é você pegar a fórmula em bastão e transformar para molecular. Se você quiser fazer isso de cara, vai ficar muito difícil, porque você vai ter que ter ideia de quantos hidrogênios vai ter e quantos carbonos vai ter para poder contabilizar cada elemento, né? Vamos lembrar que o molecular é justamente a quantificação de cada quantidade de elementos, né? Então, é mais fácil você transformar essa fórmula em bastão para uma fórmula estrutural antes de você passar para molecular. Então, eu vou fazer exatamente a mesma coisa que eu fiz com vocês na última questão. Primeira coisa que a gente vai fazer, contar os carbonos e quantos vértices a gente vai ter, né? Então, temos um carbono aqui, outro aqui, outro aqui, mais um aqui, 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 aqui e aqui. Então, no final, a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carbonos. Então, a gente já pode colocar isso aqui na nossa fórmula molecular. Lembrando que ela sempre vai começar com carbono, certo? Então, a gente já sabe que temos 10 carbonos. Qual o próximo elemento da fórmula? O hidrogênio. Como é que a gente vai saber quantos hidrogênios temos nessa substância? A gente vai ter que contar. Só que para isso, a gente tem que primeiro representar os hidrogênios que estão ocultos, porque lembra que a gente está na fórmula bastão, eles não estão representados. Então, a gente tem que ir de novo em cada um dos carbonos que estão aqui e ver se eles estão faltando algum hidrogênio, certo? Esse carinha aqui está completo, esse carinha aqui também está completo, esse daqui já não está completo, porque ele está com 2 ligações aqui e uma aqui, ainda falta uma ligação, ou seja, falta um hidrogênio. Agora sim ele está completo. Esse daqui já está completo, esse daqui falta um, ele está fazendo só 3 ligações, certo? Agora sim ele está completo. Esse daqui também falta um. Esse daqui falta 2 hidrogênios, porque ele já está fazendo 2 ligações. Esse daqui falta um hidrogênio. Então, esse daqui está completo, esse daqui também. Esse daqui faltam 2. E é isso, vai representando um por um. Esse daqui a gente já viu, né? Falta só mais esse daqui, que está faltando 3 hidrogênios, um em cada ponta, certo? Agora que a gente já representou os hidrogênios, né, de cada carbono, né, a gente tem todos os hidrogênios que estão na fórmula visíveis. Agora sim a gente pode contar eles. Então vamos lá, um por um, a gente pode ir contando aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bom, temos 11 hidrogênios então, né? Não, calma aí. A gente, além desses hidrogênios que a gente mostrou que eles estão visíveis, a gente também tem que contar esses outros carinhas aqui que já estão na fórmula. Ah, isso aqui é uma pegadinha, né? Quase ninguém percebe isso daqui. É muito difícil de você lembrar na hora que você está confuso, na prova, você lembrar que você tem esse hidrogênio que faltou. Mas a gente tem esse hidrogênio aqui também na ponta. Então, temos 11, né, que a gente tinha contado, né? Se a gente tinha 11 e contou esses dois, a gente pode, então, demonstrar aqui, né, no final. A gente vai ter 13 hidrogênios nessa fórmula aqui. Depois do hidrogênio, que eu falei que a gente representa? O nitrogênio. Então, a gente pode contar aqui quantos nitrogênios nós temos. Temos 1, 2, e aqui temos 3, certo? Então, vamos ter no final 5 nitrogênios. E, por fim, temos aqui o oxigênio. O oxigênio a gente vai ter 1, 2, 3, 4. Então, a nossa fórmula molecular final vai ser C10H13N5O4. Sempre botando na ordem, né, carbono, hidrogênio, nitrogênio e oxigênio. E para representar isso daí, a gente transforma para estrutural primeiro, conta os carbonos, representa os hidrogênios, conta os hidrogênios, inclusive esses aqui que estão ligados a heteroátomos, né? Depois a gente conta as demais substâncias que estiverem presentes. Bora mais uma de bastão para molecular, então, pra gente ficar fera nisso daqui, ó. Vambora. Primeira coisa, então, que a gente tem que fazer, contar os carbonos, né? Para poder transformar para estrutural. Vamos marcar aqui, então, os vértices. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então, a gente já sabe que nós temos, novamente, né, 10 carbonos. Próximo passo, botar os hidrogênios aqui visíveis de cada carbono, né? Bom, aqui faltam 3 hidrogênios. Podemos marcar esse carinha aqui. Esse carinha tá pronto. Esse carinha também tá pronto. Esse daqui falta 1. Agora ele tá pronto. Esse daqui também falta 1. Esse daqui já tá pronto. Esse daqui precisa de mais um hidrogênio. Esse daqui precisa de mais 2 hidrogênios. Esse daqui precisa de mais 1. E esse, por fim, precisa de mais 2 hidrogênios também. Então, agora que nós temos todos os nossos carbonos checados, né, podemos contar todos os hidrogênios que estão visíveis na fórmula. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 não, né? Porque a gente tem essa daqui que tá aqui no cantinho. Então, a gente vai ter 12 hidrogênios no final da fórmula, certo? Temos algum nitrogênio? Não. Temos só esses 2 oxigênios que estão aqui na ponta. Então, a gente pode pular o nitrogênio e já ir direto pro O. Então, temos como fórmula final dessa substância aqui, que é o eugenol, né? Como está demonstrando aqui, é a fórmula C10H12O2. Bom, agora que a gente já fez bastante transformação, né, de fórmula, vamos então agora para a segunda parte da matéria, que é a parte da hibridação, né, de sigma e pi. Essa exercício aqui é basicamente o que eu quero mostrar para vocês como faz a contagem, né, das ligações sigma e pi. Como eu falei, cada ligação sigma representa uma ligação simples, né, a outra parte da ligação vai ser pi. Então, para contar as ligações sigmas, a gente pode, eu recomendo vocês sempre irem marcando todos que vocês forem contando. Então, é só contar quantas simples a gente tem. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bom, então temos 7 sigmas, certo? Não. A gente tem que lembrar, como eu marquei aqui bem grande, de contabilizar essa ligação aqui, ó, que é a ligação OH. Porque entre esse O e esse H também vai ter uma ligação aqui. Então, a gente também tem que contabilizar ela. Então, se a gente contou 7 sigmas, a gente tem que contabilizar mais uma aqui dessa outra ligação que sobrou. Então, no final, a gente vai ter 7 sigma, não. Opa, até eu escrevi errado. A gente vai ter 8 ligações sigma, certo? E agora a pi. A pi a gente só conta as que sobraram, né, das ligações duplas ou triplas que tiverem. Como nessa aqui a gente só tem duplas, a gente conta aqui 1, 2. Então, no final, a gente vai ter aqui 2 pi, certo? 8 sigmas e 2 pi. Mais um exercício aqui, então, rapidinho, pra gente poder contar. Temos aqui mais uma ligação, mais um exemplo de sigma e pi. Só que nessa vez, diferente dessa outra que a gente tinha escrito, a gente estava contando já em uma fórmula estrutural, certo? Essa fórmula aqui, ela tá em bastão. Então, o que eu recomendo vocês a fazerem sempre antes de começar a contar para não se perderem? Se a fórmula está em bastão, vão existir hidrogênios ocultos, ou seja, existem ligações que estão ocultas. Então, a gente precisa lembrar de contar elas também na hora de contar as ligações sigma e pi. Então, o que eu recomendo vocês a fazerem? Transformar para bastão, transformar da bastão para estrutural antes de vocês contarem a ligação sigma também. Sempre que você tiver uma fórmula em bastão e pedir alguma coisa do tipo indicar a quantidade de ligações que tem, é sempre bom você transformar ela para estrutural, porque na estrutural você realmente vê tudo o que está acontecendo na substância, certo? Então, mais uma vez, vamos contar aqui todos os carbonos que tem. Vou fazer isso aqui rapidinho. Pronto, a gente já transformei aqui para a fórmula estrutural, certo? E é sempre bom vocês contarem bonitinho se todos os carbonos de vocês estão com esse chequinho. Eu adoro fazer esse check porque ajuda a ver se eu conseguir lembrar de todos os hidrogênios que estão presentes aqui, né, na fórmula. Então, agora que a gente já está com tudo bonitinho representado, a gente pode contar todas as ligações simples. Vamos começar, então, contando por essas ligações que estão nos elementos de fora, né? Que eu acho que ajuda a gente a lembrar de todas no final, né? Então, temos aqui 1, 2... Aqui a gente tem 2 hidrogênios, então a gente tem 2 ligações, certo? Então, a gente vai ter 1, 2, 3, 4. Agora sim, a gente pode contar as que estão já bonitinhas aqui. Vamos lá. 1, 2, 3, 4. Então, 8, né? Desculpa, 8. 9, 10, 11... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26. Prontinho. Agora que a gente já contou todas as ligações simples, a gente pode dar uma olhada depois que a gente viu tudo, porque é bastante coisa, é bastante fácil de se perder nessas contagens. Vamos agora para as ligações pi, né? 1, 2, 3, 4. 4. Então, temos aqui certinho já, bonitinhas as ligações sigma e pi. Deixa eu escrever aqui, que eu esqueci de escrever. Temos 4 pi e temos 5... Não, 5 não, desculpa. Temos 26 sigma, né? Então, no final, a nossa contagem vai ficar assim. Bom, agora para o último exercício aqui da videoaula, vamos lá fazer um exercício de hibridação, né? Que é uma parte que geralmente as pessoas acham mais chato. A primeira coisa que a gente tem que fazer, que eu acho que é até uma técnica legal pra vocês pensarem, além de transformar para fórmula estrutural, que eu acho que já ficou bem claro que a gente sempre tem que fazer isso quando não está em fórmula estrutural nesse tipo de exercício, tem essa técnicazinha aqui que eu adoro utilizar, que é você usar a sua própria mão, tá? Essa aqui foi minha tentativa de desenhar uma mão, espero que tenha ficado entendível, mas enfim. Então, como é que vocês vão fazer para vocês saberem se o carbono que está ali ele vai ser sp3, sp2 ou sp? Além de vocês poderem decorar, né, a geometria, enfim, vocês podem pensar assim,
Pega uma mão de vocês aí e coloca aí como se fosse um 4, tá bom? Que nem tá aqui. Vocês conseguem ver que tem 3 espaços, como eu desenhei aqui com a setinha? 3 espaços entre os dedos de vocês? Então, cada um desses espaços, você vai contar 1, 2, 3 e vai colocar aqui em cima como 3. O que são esses seus dedos? Eles vão ser as ligações que seu carbono vai estar fazendo. Se eles têm 4 dedos separados, eles têm 4 ligações separadas, 4 ligações simples. Então, sempre que você tiver 4 ligações simples, seu carbono ele vai ter sp3, porque ele vai ter 3 espaços entre seus dedos. Agora, se seu carbono tem 2 ligações simples e uma dupla, coloca aí o dedinho junto, um na ponta. A gente vai ter, então, 2 espaços e o carbono vai ser sp2. Agora, se você tem uma ligação, 2 duplas, né? Junta aí seus dedinhos, você vai ter um espaço só, ou se você tiver uma tripla e uma simples, também vai ter um espaço só. Então, nessas ocasiões aqui, você vai ter SP. É só um jeitinho mais fácil, um macete, se vocês conseguirem fazer aí mais fácil em casa também, né? Enfim, a parte de hibridação aqui que a gente quer saber da questão é de você dizer qual é, se é SP2 ou SP3, cada um desses carbonos que estão na fórmula. Como eu falei, a melhor ideia aqui é vocês transformarem para a fórmula estrutural antes de começar a fazer exercício. Então, deixa eu fazer aqui rapidinho para vocês. Prontinho, já desenhei aqui então tudo certinho para a gente poder fazer o exercício, né? Temos aqui então a fórmula estrutural, né? Que eu peguei aqui cada um dos carbonos e desenhei ele certinho aqui. Agora que a gente tem tudo desenhado aqui, a gente pode simplesmente ou fazer a técnicazinha da mão ou decorar mesmo a geometria. Mas vamos lá, vamos tentar entender aqui. Esse primeiro carbono daqui, ele está fazendo quantas ligações? Ele está fazendo 4 ligações simples. Então, pela técnicazinha da mão, a gente tem aqui nossos 4 dedos, temos 3 espaços entre os dedos. Esse carbono aqui vai ser, então, um carbono sp3, certo? Esse carbono aqui segundo, ele já está fazendo uma ligação dupla e outras 2 simples. Então, se a gente fizer essa representação no nosso dedo, a gente vai perceber que a gente vai ter 2 espaços entre nossos dedos. Então, esse carbono aqui ele vai ser o quê? Esse primeiro aqui é tetraédrico, né? Esse carbono aqui vai ser trigonal plano. Então, esse carbono aqui, ele vai ser o quê? sp2. Esse último carbono, ele tem a mesma representação no primeiro, então ele vai ser também sp3. Certo? Bom, gente, eu espero que vocês tenham entendido a matéria. Eu tentei explicar de uma forma mais resumida. O vídeo ficou um pouco longo, mas, enfim, eu espero ter ajudado em alguma coisa. É isso. Um pouquinho de química orgânica pra vocês. Qualquer dúvida pode só falar comigo aí também.